Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana, outros episódios também do nosso programa e tem os links para acessar as redes sociais do canal Futura, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial no YouTube. Bom, nessa semana, a Justiça Brasileira voltou a suspender o funcionamento do aplicativo de conversas WhatsApp, o que deixou muita gente desesperada. Claro que essa notícia mobilizou as redes sociais. Afinal, o WhatsApp é o preferido dos brasileiros, inclusive para assuntos de trabalho. Mas por que será que criamos essa dependência em relação aos nossos celulares? Será que a ideia de não estar conectado, mesmo por um período mínimo, assusta as pessoas? Bom, tem gente que acha que até nas sessões de cinema e nos encontros com os amigos, as pessoas não desapegam do aparelho e nem das redes sociais. Há quem diga, inclusive, que é preciso criar regras sociais para o uso dos smartphones. Ninguém precisa ficar desconectado, é claro, mas é importante ter bom senso na hora de usar o aparelho em situações de trabalho, no teatro, em espaços públicos e até em hospitais. E você, o que mais te incomoda quando o assunto é o uso de celulares? Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Cláudia Matarazzo, consultora de comportamento. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda. Boa tarde, tudo bom, Laísa? Tudo bem. E Tiago Costa, coordenador de pós-graduação em marketing digital da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Larissa. Bem-vindo. Obrigado. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado. Participe com a gente. Bom, essa semana, mais uma vez, pela terceira vez, o aplicativo WhatsApp voltou a ser suspenso e, como eu falei, mobilizou as redes sociais e muita gente ficou desesperada. Cláudia, como é que você se sentiu mais uma vez sem o WhatsApp? Olha, eu uso muito até o WhatsApp, mas já tinha havido uma primeira vez, uma segunda. Eu acho que agora as pessoas também estão se acostumando que é possível viver com outros aplicativos e até sem o WhatsApp por algumas horas, até por um dia, né? Mas eu acho que existe uma dependência. Eu acho que mais do que a real necessidade que a gente tem disso é a nossa ansiedade, a nossa dependência de saber que não vai conseguir se comunicar. Mas vai, né? E telefona, não tem telefone? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Até mesmo o próprio SMS, né? Como é que é isso? A gente vivia antes de tudo isso. Vivia. Mas eu acho que tem uma coisa, Tiago, que a gente, assim, nós somos a última geração que lembra muito bem de como era o mundo antes das redes sociais, né? E antes dos smartphones. E a gente tem essa missão de criar uma geração ou ensinar essa geração mais jovem de que você consegue sim pisar no freio, senão eles vão ficar louquinhos. É verdade. Por que você acha, Tiago, que a gente tem criado essa dependência, em relação não só às redes sociais, mas a outros aplicativos que a gente fica sempre agora com o celular na palma da mão o tempo todo? Tem algumas questões aí, né? Tem uma questão de como a Cláudia falou, de ansiedade, que uma coisa alimenta a outra, né? A gente fica ansioso porque a ansiedade de o que está acontecendo que eu não sei, né? Mas a ausência também faz com que a gente fique mais ansioso ainda. Assim, a gente quer sempre estar perto do outro. Essa é uma das coisas que eu sempre comento com os meus alunos, comento em consultorias, etc., que as pessoas às vezes me falam assim, mas hoje as pessoas não se falam mais. Não, elas estão se falando até muito mais do que antes, só que por outros meios. Agora, o que faz a gente ficar tão ligado assim? É uma vontade enorme primeiro, de mostrar que estamos ligados no mundo, né? Tem uma questão de ego muito grande nisso, né? Eu preciso mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo. Sim. Né? Senão eu não existo. Suas virtudes, né? Eu preciso postar. Preciso postar, eu tenho que ter uma foto, eu tenho que ter uma foto feliz, não pode ser uma foto mais sucesso, ou menos. né? Ninguém posta tristeza. Não, rede social é sempre sucesso, é sempre beleza. Alegria, felicidade. Né? E as pessoas não percebem que essa é uma vida editada. É a vida que eu quero mostrar, não é a minha vida de verdade. Né? Então, a gente precisa... Tem que ter essa divisão,
essa critério, clareza. né? Essa clareza. E aí o que você estava dizendo de geração, e eu fico receoso às vezes desse pessoal mais jovem não perceber isso e tomar a vida ali como realidade, né? Então, esse é um assunto muito importante, isso que o Thiago está falando, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, então eu estou sentindo isso muito claramente. E eu adoraria, Thiago, que você me dissesse que as pessoas se comunicam muito bem, apesar de elas se comunicarem muito, tal, elas se comunicam bem. Mas eu tenho convicção que a gente se comunica muito mesmo, nunca nos comunicamos tanto, mas nunca nos comunicamos tão mal. A gente se comunica truncado, aos soluços, e não entende direito, porque e o outro demorou para responder, e você já acha que demorou para responder porque está te ignorando. Você quer sempre responder de forma instantânea, né? Você pode esperar e pensar um pouco mais sobre aquela resposta, refletir no retorno que você vai dar para aquela pessoa, né? Ou então se comunicar ao vivo, porque daí você vê a cara do outro, você vê a reação, você ouve a respiração. Quando é pelo telefone, você ouve a respiração, você ouve a pausa que o cara fez para te responder ou não. Mas aí essa geração, eles não conseguem. E aí o que fica perdido nessa história é o tom da comunicação, né? A gente fica sem... É uma comunicação, como você falou, editada e nem sempre bem compreendida. Uma palavra, dependendo da entonação que você dá a ela, né? Quando você fala é totalmente diferente de quando você escreve. Isso também traz alguns ruídos aí na comunicação. Sem dúvida. Mas vamos falar sobre o que nos incomoda em relação a esse uso excessivo do celular. Por exemplo, para mim, me incomoda muito quando eu vou ao cinema, ao teatro e a pessoa atende a uma ligação. Não é o simples fato do celular tocar, mas quando ela atende. O que te incomoda, Thiago? Eu também tenho a mesma percepção que você. Eu me incomodo muito. Eu me incomodo muito com cinema, teatro. Essas situações são muito, assim, as que mais incomodam. Mas tem aquela situação também que você reúne um grupo de amigos. A gente vai para um jantar, pode ser na sua casa, pode ser num restaurante, num bar, o que seja. E aí alguém fica lá o tempo todo. Poxa, nós estamos aqui, né? Como estamos nós aqui, né? Viva essa experiência aqui, né? Não as outras. Então, isso me incomoda demais. Cláudia, o que te incomoda? Eu acho que a mim me incomoda mais essa situação que o Thiago falou, quer dizer, a falta de vida social ao vivo que os smartphones estão trazendo, smartphones, as redes sociais, o que for. Existe uma vida virtual, mas uma falta de convivência real ao vivo. E as pessoas se apavoram com a convivência ao vivo. Eu percebo isso porque muitas vezes a gente dá treinamento, até para executivos, para empresas, onde a dificuldade é essa. É assim, é sentar numa mesa de negócios, de trabalho, de almoço de negócios e como é que eu converso, o que eu falo, como é que eu vou interagir, porque eles estão tão acostumados a interagir com esse monitor, que é um escudo, né? E esconde a pessoa. Então, eles não conseguem mais o olho no olho. Isso os jovens não conseguem. Parecem até pessoas diferentes, né? Na hora de negociar. A gente perdeu essa capacidade da negociação do olho no olho, da interação. E isso eu acho muito grave, isso me incomoda muito. A gente fez essa mesma pergunta para quem segue o perfil do Canal Futura no Twitter, o @Canal Futura. E eu vou colocar aí para quem está na tela o resultado da nossa enquete. Falamos sobre bons modos com smartphones e perguntamos o que mais te incomoda. E aí, para 55% das pessoas, a música alta, quem ouve música alta sem fone é o que mais incomoda. Já para 25% das pessoas é o celular ligado no cinema. Eu concordo, eu votei aqui, ó, votei nessa. 16% é isso que a Cláudia comentava agora, né? A pessoa que utiliza mais o smartphone para se relacionar do que a própria vida social. E outros 4%, outras situações. A gente teve também aqui embaixo alguns comentários dos nossos seguidores. Eu vou trazer aqui para o nosso estúdio para a gente comentar. O Juliano diz o seguinte: música alta, isso não é de um estilo só, até todos, inclusive do meu, né, do que ele gosta. Ele pergunta o que custa colocar um fone. Bom, a Beatriz diz que a pessoa andando na rua e olhando o celular e não desvia dos outros. Ela botou obrigada a você. Isso acontece. É horrível isso, né? Aeroporto é o que mais acontece isso. Eu vejo as pessoas acabam de descer do voo, tá ali e começa a andar devagar, e aí você quase atropela. E aí tem a escada rolante, aquilo vai causando um tumulto. É uma situação de perigo, até muitas vezes no trânsito, né? Você atravessar a rua.
Falando e mexendo Fora no o trânsito, celular. quando Agora, as você sabe pessoas olham no trânsito. Né? Voltando à música alta, e quando o cara tá com o fone, mas tá tão alta que você fica ouvindo aquilo, a batida no fone. Eu falo, gente, olha o que o cara tá usando. Essa história do fone, assim, eu uso muito transporte público e tenho desistido de carro e acontece com frequência, mas eu tenho visto que as pessoas estão se incomodando mais. Estão chegando e dizendo, querido, acho que está um pouco... Estão tomando coragem. Estão tomando coragem. Né? Mas é sempre uma situação, né, complicada, porque você não sabe como a outra pessoa vai reagir e há um medo mesmo, né, de como é que vai receber essa minha cutucada aí, né? Então, eu já passei por uma situação como essa no metrô que eu reclamei. Eu acho que a gente tem que começar a reclamar, né, mas tem que reclamar. E eu acho que assim, no limite, é claro que a gente tem que, com bons modos, a gente fala com jeitinho, pede e tal, mas no limite eu acho que também a coisa vai começar a incomodar tanto, como já está, né, incomodando tanto, que as pessoas vão se educando automaticamente. Eu acredito nisso também. Eu acho que não tem... claro, existem algumas regras, não custa a gente pensar, refletir e seguir, mas no longo prazo a coisa vai se autorregular. A mesma coisa com o negócio de e-mail, de tudo que é virtual, que é excessivo, eu acho que aos poucos as pessoas vão perceber que não está fazendo tão bem assim para a vida, que se você não pisar no freio, aquilo te come, te consome, devora. Né? Estamos precisando criar essas regras sociais, Cláudia, na sua opinião? Essas regras já passam, naturalmente elas vão se desenvolvendo, né? Mas é preciso a gente, de repente... a gente precisa parar para refletir e colocar em prática. Não adianta ter a regra, né? Por exemplo, vamos colocar aqui nos espaços públicos, né? No teatro, no cinema, o que pode e o que não pode com o celular. Não deveria poder falar, porque incomoda o outro. Mesmo que você, mas eu estou no hall, eu estou no foyer do teatro. Mas as pessoas estão lá para relaxar. Então, aí, de repente, você tem todo mundo falando, gritando, falando de assuntos diferentes. A ideia é um convívio. Elas chegaram num teatro, estão numa antessala do teatro, para entrar, já estão se preparando para entrar no clima da peça, ou o que for, ou da diversão. Então, não é para estar todo mundo ligado, pilhado em diversos assuntos e falando. Então, acho que o ideal mesmo é procurar não usar em determinadas ocasiões. É porque falar muito alto nem todo mundo tem o interesse no assunto. Nenhum. É a mesma coisa que na praia. Você está numa praia, mas nada te impede de relaxar. Mas se o cara está falando aqui de bolsa, gritando do meu lado, eu não vou relaxar, né? Não tem como. Tiago, na sua opinião, isso mostra, você até colocou isso no início do programa, essa questão da ansiedade, né, que as pessoas demonstram por esse uso excessivo, até mesmo de não se sentirem tão solitárias, né? Essa é uma questão importante, assim, por exemplo, todo mundo fala quando está sem celular, o meu celular morreu, né? Acho que você fala muito sobre essa questão, isso é muito interessante. É verdade, porque assim, a gente cria essa ansiedade por pensar que está isolado do mundo, né? Há uma sensação de isolamento muito grande. E olha como o termo é forte, né? Tá acabando a bateria e a gente fala, meu celular morreu. Morte é um negócio muito sério, né? E a gente considera que nós estamos desconectados. Um número recente, 68% dos jovens no Brasil, pessoas de 15 a 24 anos, se eu não me engano, é esse o número, dizem que se sentem solitários quando estão sem internet ou smartphone. 68% dessa parcela. E aí, o número, quando eles dizem que se sentem solitários, afastados da família, é menor do que o de celular. Então a gente começa a falar, peraí, tem alguma coisa aí. E não é fazer uma coisa de uma apologia ao passado, dizer, não, era muito melhor, porque a gente convivia mais. Não, esse é o espírito do nosso tempo. É assim que as coisas são hoje. O que vai acontecer, e concordo muito com o que a Cláudia disse, é essa autorregulamentação, assim, né? A gente vai se adaptar. Tem que equilibrar mesmo. Exato. Né? E eu acho que assim, você vê essa coisa, eles falam que se sentem solitários. Na verdade, eles já são solitários. Porque existe uma solidão muito grande, que a solidão é tão grande que você tem que ficar lá com o bichinho e ele não pode acabar a bateria. E mais do que isso, então, um desespero. É um desespero. Então, agora, se você largar aquilo um pouco e aguentar essa ansiedade, dominar essa ansiedade, você vai conseguir fazer
uma interação não virtual. E a partir daí você não fica mais tão solitário. Porque você cresceu, você não depende só daquilo. Porque é uma coisa meio fake, né? Essa sua amizade virtual. Pois é, e aí a gente Até vê... que ponto, né? E aí, assim, outro dia eu fiquei muito espantado, assim, né? Eu tenho alunos de 19, 20 anos, né? E aí a gente comentando em aula, o assunto era outro, e aí acabou indo para as redes sociais e uma aluna me disse assim, mas se eu posto uma foto no meu Instagram e só ganho 20 curtidas, eu apago a foto. Eu falei, o quê? Mas como assim? Me explica isso. Eu nunca ouvi essa. Não. Mas é 20 é muito pouco, já tá ruim, tem que ser muito mais. É um mico, então, né? É uma vergonha aquela foto ter poucos likes. Eu fiquei likes. espantadíssimo com isso, mas Agora, é claro que a gente aqui não está demonizando, pelo contrário, somos amantes das redes sociais, estamos presentes. É um questionamento que, assim, claro, né? O que é mais importante? É o like do Instagram ou é você conhecer alguém momento, de fato, exatamente. curtir aquele momento em vez de postar? É porque as redes sociais, uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? Porque a vida passa, né? Por exemplo, os nossos amigos da escola, da universidade, a gente acaba tomando caminhos diferentes. Elas nos permitem acompanhar aquelas pessoas que a gente tem um carinho especial, mas que não são tão próximas assim à nossa realidade atualmente. Eu acho que isso é muito interessante. Olha, isso... Né? Eu acho que isso é o que Mas aí é um complemento a uma coisa da tua vida real. Exatamente. E não você criar uma coisa, como ele falou, não, tem a foto... O que é uma foto que teve poucos likes? É uma imagem, gente. Apenas isso. Não é ela, não é a sensação dela, é uma imagem dela, né? É muito feio também, vou chamar de feio, não sei se esse é o termo ideal, Cláudia, mas nessa questão de comportamento, aquela pessoa que também está num museu ou num parque, numa exposição, em algum centro cultural e tira foto de tudo o tempo todo. Isso também é uma... Eu acho que desde que você... Eu sou suspeita porque eu tiro muita foto. Até por conta de blog, eu quero postar, eu quero mostrar, então eu tiro. Mas eu acho que desde que você não incomode o outro. Sim. Você pode tirar foto discretamente, tal. Agora realmente você não pode, né? É sempre importante então, a gente pedir autorização, pode tirar uma foto em que você apareça. Isso é uma regra social interessante. Isso é uma regra. Eu acho que o fundamental, e aí volta, né? Assim, nós estamos falando, e tem uma melhor pessoa para falar disso aqui, de educação, de bons modos, que não mudaram, não é? Nesse sentido não mudou mesmo. Não mudou. Então, a hora que o meu direito acaba, quando começa o direito do outro. Então, se tem uma pessoa lá observando uma obra e eu entro na frente para fazer uma selfie, não dá. Poxa, não dá, né? Incomoda. Né? Então, isso é que nem a foto no restaurante, que agora é uma coisa... Os chefes estão muito incomodados. Porque você pensa, os caras se matam para fazer aquele prato, o prato chega na mesa, o prato tá bonito... Aí o cara fica 10 minutos fotografando e fotografa de vários ângulos e aí ele posta, ele não come enquanto ele não posta. A comida fica até fria, né? A comida fica fria. E daí o cara reclamava, aquele restaurante não tá mais tão bom, tá caído. Bom, mas foi comer depois de 20 minutos que chegou, né? E todo mundo meio que faz isso. Então... distorceu, eu acho. É muito interessante esse ponto. E essa história de... Por que eu tenho que tirar a foto do prato? Que é para mostrar para as outras pessoas que, olha, eu frequento determinado... Claro, né, que você seja um crítico da gastronomia. Mas uma diferente. Pessoa, né, diferente. A gente tem outros comentários interessantes aqui. Eu vou botar de novo aí na sua tela a enquete que a gente fez. Teve uma pessoa aqui, o Marcelo Souza, colocou o seguinte, Cláudia, as pessoas devem ter consciência de que nem todos gostam das mesmas coisas. Essa questão também do direito do outro, né, de ultrapassar o direito. Essa é uma regra social, como disse o Thiago, que não só está ligada ao uso dos celulares, né, e das tecnologias, né? Não, é tudo mesmo, né? Às vezes você vai na casa da pessoa, eu já vi isso muito acontecer. Aí convida, a dona da casa tem uma mesa bonita, foi jantar, tá aquela mesa linda. A pessoa começa a tirar foto da mesa, mas posta. Eu não sei se eu quero que poste a foto. Eu fiz a mesa bonita para receber meus amigos, não para postar e mostrar a minha casa. Então você tem que perguntar, posso postar? Ou eu vou postar, mas eu não vou falar que é aqui, não vou mostrar que é aqui. Aí é diferente. Eu já tive essa mesma experiência num casamento, por exemplo. Os noivos não queriam que
que as pessoas vissem. Eles, porque fizeram uma cerimônia menor, era uma coisa mais íntima, poucos amigos. Tem que falar. E aí fica chato. Diferente de outros, que hoje também está super na moda, quando os noivos entregam o convite, eles já botam a hashtag casamento. Que é para começar já a movimentar o casamento. E para depois... Eu fiz isso. Mas daí, essa é a parte legal. Eu não acho ruim. Foi uma escolha. Eu queria reunir ali, eu queria, na verdade, o olhar das pessoas. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque depois você conseguiu. O que é a hashtag? A hashtag é uma indexação. É o mesmo pensamento que a gente usa em biblioteca. É uma palavra-chave. Então, você conseguiu depois resgatar a visão dos seus amigos, da sua família, e tem um arquivo ali. E essa é a riqueza dessa história que a gente está falando, né? Porque parece que a gente só falou mal, mas essa é a parte super bacana. Permite essas coisas legais. Agora, a gente falou aqui no início do programa sobre o WhatsApp, que está sendo muito utilizado também para as questões de trabalho, né? Os grupos de trabalho. O que pode e o que não pode no ambiente de trabalho em relação a esse aplicativo? Cláudio, já existe isso? Você está numa reunião de um assunto e responde uma mensagem de outro? Não, existe, até naturalmente regulamentado também, né? Mas quer dizer, porque o WhatsApp tem assim, quando você tem grupos, você tem que falar só, o grupo em geral ele é pertinente a determinado assunto, determinado evento, uma coisa muito específica. Então, você tem que tratar só daquilo, não dá para você falar com um elemento do grupo sobre outra coisa no grupo. Ah, mas é que foi mais prático, eu já estava lá. Não. Aí vai só no direto com o cara e fala diretamente. Então, eu acho que tem isso que é muito importante, né? Nos grupos, até porque é um grupo profissional, você está tratando de trabalho ali, não dá para misturar canal. Bacana. Falando aí de tecnologias, redes sociais, eu vou voltar aqui para a internet para mostrar aqui o site da Cláudia Matarazzo, ensina.com.br. Cláudia, esse é um projeto novo, né? De educação à distância. Daqui a já está, a página ainda não está no ar, mas os cursos já estão acontecendo, já está aí. E tem cursos nesse sentido, Cláudia, da etiqueta social em relação... São todos nessa linha. A gente tem um curso de etiqueta empresarial, um curso de cerimonial e protocolo, planejamento de eventos, porque o Brasil agora entrou, né, na era dos mega eventos. Então, ele tem cursos de visual, ele é todo voltado para comportamento de uma forma geral. Claro que o uso das tecnologias está super envolvido. Tem novas tecnologias, novas formas de trabalhar, escritórios compartilhados, toda essa coisa que é uma coisa nova também, né, para todo mundo. Bacana. Eu vou mostrar aqui o site da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, representado aqui pelo Tiago. Tá aí o site faap.br para você conhecer os cursos e também últimas notícias aí em relação à instituição. Tiago, a gente está caminhando aí para o fim do programa. Em sala de aula, vocês debatem essa questão? Eu, pelo menos, faço muito isso. É óbvio que essa é a minha área dentro da escola, né? Eu coordeno o curso de marketing digital, de pós-graduação em marketing digital e também outros cursos de redes sociais, mas aí com uma visão empresarial, né? Com uma visão de como é que as empresas e as marcas se relacionam com as pessoas nesse ambiente. Porque toda essa história aproximou muito as empresas das pessoas. Então, do mesmo jeito que eu sou seu amigo, te sigo no Twitter ou no Instagram, eu faço isso com alguma marca. Então, isso tem significado. Então, nos nossos cursos lá, a gente discute bastante essas questões. E eu dou aula também nos cursos de graduação, e aí são os meus aluninhos mais jovens, e com eles eu converso mais sobre isso. E é uma questão muito prática, porque eu sou da ideia de que eu não proíbo meus alunos, por exemplo, de ficar com o celular em cima da mesa, nem nada disso. Porque eu entendo que é minha função, como professor, dar uma aula tão boa que o celular vai ficar chato. Mas eu não. Essa é a minha visão. Mas é um desafio, hein? É um desafio. É muito difícil. Todo dia é um desafio. Mas essa é a minha visão. E como esse smartphone pode hoje em dia também contribuir? Claro, muitas vezes eu falo, gente, pesquisa alguma coisa. Da aula, né? Eu falo isso para os alunos. De repente surge alguma coisa, eu falo, pesquisa aí. Qual foi o último ganhador de um prêmio X? Ou qual é a campanha de determinada marca que está no ar? Eles vão atrás, me dizem, quantos artigos tem falando de determinado tema. Então, é função também do professor conseguir usar tudo isso a seu favor. E não simplesmente falar, é proibido. Quanto mais proíbe, mais ele quer fazer, né? Exatamente. Então... Não, até porque com 20 anos não dá mais, é proibido. Não dá, com 5 dá para entender, 6, 8, 10, porque tem outras coisas para aprender. Mas nessa idade, né? o cara 19, tem que... 20, ele levanta e sai da sala, né? Então, o que eu quero é que ele fique lá e participe.
Gente, o papo tá ótimo, a gente poderia continuar conversando sobre esse assunto aqui ao longo da tarde, mas eu infelizmente preciso encerrar o programa, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, Cláudia, muito obrigada pela participação. Adorei. Tiago, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Até a próxima oportunidade. Com certeza. Né? Se Deus quiser. E mais uma vez eu lembro que a gente está no Twitter, @Canal Futura. A enquete está aí no ar para você. Ela vai continuar no ar, então continue respondendo o que mais te incomoda em relação aos usos dos smartphones. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite, claro, no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima!